Boa noite. Ei, 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 ei. Agora foi. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso culto. A gente vai falar culto noturno, né? Mas está claro ainda, né? Então, culto mais ou menos da noite. Isaías, agora foi um negócio assim. Dá glória a Deus, igreja, né? Foi um negócio forte agora, né? Foi assim. Agora foi. Acho que eu estava engasgado aqui e saiu. Isaías capítulo 49, versículo 3. Isaías 49, 3. Isaías 49, 3. Isaías 49, versículo 3. Diz assim o texto bíblico: E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Vamos agora fazer uma leitura todos juntos, o Salmo 36, versículo 8. Salmo 36, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Salmo 36, o versículo 8. Todos em uma só voz. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente de tuas delícias lhes dá de beber. Eis o Deus que se compraz, se alegra em nós sermos os seus filhos, a ponto de dizer que será glorificado através da nossa vida. E a belíssima poesia diz que é o mesmo Deus que nos dá abundância, que nos dá felicidade, nos dá de beber das tuas bênçãos. Então, certos que nós somos filhos deste Deus maravilhoso, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e também louvá-lo nesta noite. Convidar o presbítero Adir que ore, por favor. Pai, nós queremos te louvar agradecidos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa para te adorar, para te louvar, para estarmos em comunhão também com os nossos irmãos, para crescermos juntos uns com os outros. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, por essa facilidade que temos de te cultuar, de te adorar, de bendizer o teu nome. Te agradecemos porque tu és um Deus fiel, um Deus que nos atende em cada uma das nossas necessidades, e nós te louvamos por isso, agradecidos, Senhor. Te pedimos que tu nos conduzas nesse culto, e cada ato dele seja para a tua honra e para a tua glória, e que nós possamos, ao final dele, ó Deus, quando sairmos daqui, estivermos voltando para os nossos lares, para uma semana de trabalho, nós possamos sair cheios de ti, para que aqueles com quem convivem conosco, que fazem parte do nosso dia a dia, possam ver em cada um de nós, ó Deus, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com canções. A palavra está com o Ministério de Louvor. O presbítero João tem uma palavra importante para a igreja também. Graças a paz, irmãos. Boa noite. Antes de louvarmos a Deus, eu gostaria de convidar a igreja a lermos Provérbios 3:9, que diz assim: honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua honra, toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu dei engasgado aqui porque eu coloquei a letrinha bem pequenininha e falhou. Mas antes de louvarmos ao Senhor, eu acredito que todos viram lá no grupo, né,
O nosso tesoureiro, o presbítero Paulo, publicou lá a planilha, né, de balanço mensal, e nós tivemos um déficit de R$ 9.024 esse mês. Então, eu gostaria de convidar a igreja para... Sabemos que não temos renda, Deus não precisa do nosso dinheiro, isso é fato, né? Mas a igreja se mantém com os dízimos e ofertas, né? Então, eu gostaria de convidar a igreja a nos comprometer, né, com os nossos dízimos e ofertas, e como o presbítero Paulo colocou lá no grupo, as contas, infelizmente, elas não tiram férias igual a gente em dezembro e janeiro. Principalmente de janeiro é pior ainda. Aqui em Blumenau é diferente, porque o IPVA é pela placa do carro, né, e pelo mês. Mas quem morou São Paulo, Minas, lá é janeiro, fevereiro e março. Você pagou até ali, pagou. Não pagou, você vai ter que pagar multa, né? Então é pior ainda. Aqui nós temos um fôlego ainda do IPVA, né? Então vamos nos comprometer, né? Eu gostaria, como presbítero e membro do conselho, de chamar, né, a igreja a ter esse compromisso com os dízimos e ofertas, para que a casa do Senhor, a manutenção, né, desse prédio, dessa obra, possa se manter. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se coloquem de pé. Vamos louvar a Ele com a canção que diz: Eu te louvarei. Bem direto. Sabia bem
Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, 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 poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu Nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome Em todo lugar, é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu Nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo é teu nome em todo lugar. Reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. mais perto quero estar. Meu desejo. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu
ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. E então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. E eu falei no começo, esqueci de apresentar o Luiz. O Wellington se cansou da bateria, chamou um reforço. O Luiz é lá da que cidade que é? É de Castro. Está fazendo uma visita aqui para o Wellington. Deus abençoe a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de mais uma noite estarmos reunidos para louvar e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar aqueles que trouxeram os dízimos e oferta e que tudo seja feito para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, é o que pedimos e desde já agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu tenho alguns avisos. No dia 26, próximo domingo, nós retornamos à Escola Bíblica Dominical de Adultos. O que é a Escola Bíblica Dominical? É um estudo bíblico ou um estudo temático com base na Bíblia, dividido em salas, e nós temos ali um diálogo, construímos conhecimento a partir do diálogo. Então, volta no dia 26, mais a classe dos adultos. Das crianças, volta no dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro. Para quem é blumenauense ou mora aqui há alguns anos, sabe que em janeiro a nossa cidade se acalma, As pessoas viajam, muitos comércios ficam fechados, nada funciona direito. O restaurante fecha para o almoço. Não fecha não, é brincadeira. Então, dia 26 de janeiro, próximo domingo, às 9 da manhã, escola dominical, sala de adultos. Adultos e jovens, E no dia 2 de fevereiro, o retorno então, das adolescentes, dia 2 também de fevereiro. Então, adolescentes, crianças, jovens, volta no dia... Jovens estão na sala de adultos. Então, adolescentes e crianças, no dia 2 de fevereiro, o retorno das salas de escola dominical. É para toda a igreja, todos estão convidados a participar desse momento, justamente por ser um momento de diálogo, você tem essa oportunidade de perguntar, de questionar. Então, acredito que há um crescimento muito grande no conhecimento da palavra, na sua participação na escola bíblica dominical. Culto infantil também volta no dia 2 de fevereiro. Então, o culto à noite das crianças volta no dia 2 de fevereiro. Basicamente, são as mesmas professoras, Então, dia 2 de fevereiro, volta o nosso culto infantil, que acontece nesse período noturno. Jovens, agora sim o MP.
Nosso trabalho com os jovens volta no sábado, dia 1º de fevereiro. Então, jovens, fiquem atentos às instruções. No dia 1º de fevereiro, sábado, retornaremos o trabalho da UMP, União da Mocidade Presbiteriana. Com certeza vai ter comida. E se o tempo e o clima for propício, é provável que a gente faça alguma aventura, porque o nosso retorno sempre é alguma aventura, né? Teve um ano que foi em piquenique, outro que foram lá nas cavernas de Botuverá. De repente, desse ano a gente faz no Castelo de Grayskull, né? Não dá, né? Então, o MP, fique atenta também às programações. No dia 26, nós temos também o reinício da sala dos catecúmenos. O nome é estranho, mas o conceito é bem simples. Você que ainda não é membro desta igreja e quer se tornar membro, nós vamos reiniciar a nossa sala para os novos membros, para quem quer se tornar membro. Então, no domingo, já domingo agora, como passou rápido, domingo agora, dia 26, às 18 horas. Domingo, dia 26, às 18 horas. É só vir à igreja, não precisa se inscrever, não tem mensalidade, não tem matrícula, é só vir e participar das aulas. E aí nós temos cerca de 9, 10 encontros para você se tornar membro da nossa igreja. Então, dia 26 também, a sala dos novos membros. São esses os avisos. Gostaria de saber se alguém que nos visita pela primeira vez. Temos convidar os nossos diáconos, diácono Kelly, por favor. O diácono Kelly, puder dar. Aqui o diácono Jonathan também. Aos nossos irmãos que estão nos visitando a primeira vez, erga a mão que vai ganhar um presentinho. Então, seja muito bem-vindo. Alguém mais que é a primeira vez que nos visita? Ninguém mais? Então, se não há ninguém mais que nos visita, sejam muito bem-vindos, que Deus lhes abençoe. Há uma instrução aí nesse delicioso chocolate. Viu? Poderia ter erguido a mão, né? Tem o endereço do Instagram da nossa igreja e tem também os horários de culto e as atividades aí. Sejam muito bem-vindos, muito acolhidos com esse presente da nossa igreja. Que bom que você veio. Se ao final quiser deixar o seu nome, quiser deixar o seu telefone, eu farei contato contigo durante a semana, deixando o seu nome e o seu telefone. E também, consequentemente, se quiser participar do grupo de WhatsApp da nossa igreja, nós inserimos você depois. Então, que Deus abençoe, muito obrigado pela visita. As crianças permanecerão no templo durante a mensagem, visto que o culto infantil volta somente no dia 2 de fevereiro. Então, pais com crianças, não se preocupem, nós somos adultos e sabemos que as crianças ficam inquietas, que as crianças gritam, que as crianças passam por baixo do banco. Então, não se preocupem, pais com crianças, nós entendemos e compreendemos, mas também as professoras têm esse período de recesso. Então, adultos, por favor, olhem para mim e prestem atenção no sermão, não nas crianças. Afinal, um dia todos nós fomos crianças e tivemos comportamento de criança, né? Então, vamos ter maturidade enquanto igreja de Jesus Cristo. Isso é muito importante. E para a nossa meditação, hoje o texto de Marcos 1, 21 a 28. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Esse texto foi sugerido, e a temática também, pela nossa irmã Letícia Mendes. No mês de janeiro eu acolhi os irmãos e irmãs que fizeram sugestões de textos bíblicos. Então estou pregando agora já o terceiro sermão indicado pela comunidade. Então eu recebi essas propostas de textos e agora estou pregando. Deixei lá no grupo da igreja, avisei aqui também em dezembro, né? Então vamos para a terceira indicação, Marcos capítulo 1, versículos de 21 a 28, indicação da nossa irmã Letícia Mendes. Marcos 1, de 21
até o 28. Marcos 1, de 21 a 28, diz: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Oremos. Pai, agora que vamos meditar na Tua palavra, prepare o nosso coração para que aprendamos de Ti. Quanto a mim, Senhor, coloco-me nas Tuas mãos para ser um mero instrumento Teu. Capacita-me, ilumina-me, ó Santo Espírito, pois importa que ouçam a Tua voz e não a minha, para que esta igreja se torne não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu concluí o meu ensino teológico em dezembro de 2008. E no início de 2008, um tema veio muito à minha mente e eu estudei, que era a questão de possessão, de diabo, de capeta, de Satanás, de tinhoso, enfim. Na teologia é o estudo da angelologia. Angelologia, não vai errar com angiologia, né? Então tem uma diferença entre o médico que cuida da veia e o que expulsa o demônio, né? Angelologia. Se errar é duro, o cara vai expulsar o demônio da sua veia lá, não vai dar certo. Você precisa tomar um anticoagulante, né? E vice-versa, né? Você dá um anticoagulante no capeta, não faz efeito. Angelologia. E eu li autores conservadores, autores liberais, autores contemporâneos, autores lá do século III, e meio que eu cheguei a uma conclusão quase que falar, eu acho que isso aí é meio balela. Era a minha posição. Falar, isso aí não é muito verdade. Eu criei quase que um diabo literário. O que é um diabo literário? Então o diabo da Bíblia pode ser até que ele exista, mas ele tem uma função mais literária ali para o texto. E nos dias de hoje, né, ele deve fazer outras coisas que não atrapalhar as pessoas. Era a minha posição. Mas eu tive que dar o braço a torcer. No ano de 2009, eu fiz a minha licenciatura antes da ordenação. Você faz de 1 a 3 anos, como se fosse uma imersão, um estágio, uma residência rápida, para que você aprenda a lidar com a igreja. O seminário lhe dá ensino teológico. Cuidar de igreja e de pessoas é outra história, é outra coisa. Acredito que em todas as profissões, quando você se formou, aí você foi aprender a trabalhar nos dias de trabalho, né? Acredito que não seja exclusividade nossa e no ministério pastoral. Fui para Minas Gerais, e lá eu cumpri a minha licenciatura em 2 cidades distintas, 2 pequenas congregações da igreja, Alfenas e Campos Gerais. Campos Gerais era uma cidade muito pequena, o trabalho muito pequeno, de gente muito simples, de gente assim, muito bacana, muito acolhedor, aquele mineiro raiz, que te recebe na casa dele, põe aquela mesa assim, parece que vai vir outras 35 pessoas, e come-se bastante. Estava eu em Campos Gerais, no alto dos meus 23 para 24 anos, acho que é isso, eu não sei fazer conta, tem descalculia, mas eu acho que é isso, sou de 85, então por ali, né?
E todo, assim, eu usava roupa social todo dia, assim. A Aline não gosta que eu ponha roupa social. A Aline gostaria que eu fosse mais despojado. E eu andava assim para a rua, aquele calor, e eu lá, camisa social, calça social, com uma Bíblia de Genebra embaixo do braço, desse tamanho. A Bíblia assim, e andava imponente pelas ruas de Campos Gerais. E fazia o meu culto lá às quartas-feiras. Aí um amigo, membro da igreja, falou: pastor, tem um rapaz aqui que está possesso, e ele quer conversar contigo. Falei: lá vai o diabo literário, né? Falei: rapaz, isso aí é psicose. Isso é psicose. Isso precisa de um tratamento psiquiátrico, tomar remédios. Não tem a ver comigo. Aí ele falou: mas ele é da área da saúde. Tem curso superior, é pós-graduado na área da saúde. Porque a gente tem um estereótipo de gente possessa, que é aquele pessoal pobre, da favela, simples, é estigmatizado, é estereotipado. E esse fugia do estereótipo. Eu falei: mas ainda mais, se ele é da área da saúde, poxa, ele sabe bem que ele está passando por algum transtorno, pode ser esquizofrenia, que é um diagnóstico extremamente difícil, né? A verdade é que eu não queria conversar com o rapaz. Mas, por tamanha insistência, vou eu lá para provar que ele tinha um problema psiquiátrico, como se eu fosse médico. E chego à casa dele, havia lá uns pastores neopentecostais orando por ele, e dando óleo ungido para ele beber. Essa eu só vi em Minas Gerais. Eles ungiam óleo e ele tomava óleo. Blu, 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 blu. Depois que acabou aquele espetáculo todo, eu me apresentei, disse quem indicou e etc. E eu falei para ele assim: vamos tomar um café? Olha que coisa incrível, a pessoa acaba de ser submetida a uma série de sessões exorcísticas, e chego eu lá e falo assim: vamos tomar um café. É a primeira coisa que veio à minha cabeça. E ele falou: vamos à casa da minha avó. Fomos à casa da avó, tomamos café com biscoito de polvilho. Não é rosca, é biscoito de polvilho que chama, que é biscoitão de polvilho. Biscoito de polvilho, rosca é outra coisa, é doce. Né? Paula é nutróloga e está se fazendo afirmativamente. Coruja, então, é o passarinho, né? O passarinho que vira a cabeça. Assim. Fui tomar café com o rapaz, a gente conversou, ele expôs toda a situação dele, que alguém achou que ele estava possesso. E, em dado momento, a gente já se convenceu de que não havia nada. E, por ser um profissional da saúde, muito sério, né, com lato sensu, lá, pós-graduado, etc., falou: eu posso lhe acompanhar ao médico, se você quiser. Ele se animou com isso: você vai? Eu falei: vou contigo. Né? Aí, então vamos, aquela coisa assim. E ele falou com o médico, marcou a consulta para uns 2, 3 dias mais para frente, e falou assim para mim: poxa, desde que eu divorciei, ele era divorciado, eu estou morando sozinho em casa. Você fica onde? Eu falei: geralmente eu fico na casa de fulano, ou durmo lá na igreja. Ele falou: não, larga a mão, cara, eu tenho um quarto de hóspede aqui na minha casa, fique comigo. Eu falei: claro. Sim, muito solícito, eu sou muito solícito. Quem me conhece sabe que eu sou muito solícito, né? Difícil eu falar não. E fui eu para a casa dele, e nós jantamos na avó, aquela costelinha de porco feita coisa de mineiro, costelinha de porco feita naquela panelona, com bastante gordura, bastante tempero. E voltamos para a casa dele. Por volta de umas 10 e pouco da noite, ele quis me mostrar que ele tinha um DVD de um cantor gospel. Ele falou: olha, eu até cheguei a frequentar igreja, até essa igreja aqui eu fui algumas vezes, a igreja presbiteriana, e vamos lá ouvir o CD gospel dele. Por volta de 11h30, eu digo 11h30 que eu ficava mandando SMS para a Aline, a gente se comunicava por SMS, nessa época a gente namorava ainda. SMS. E aí, acompanhando, daqui a pouco ele mudou. E ele falou assim: eu não estou bem. Falei: cara, a gente comeu uma panela de costelinha de porco, você tomou óleo ungido, a gente saiu daqui e comeu um monte de biscoito de polvilho com 1 litro de café. Claro que você não está bem. Não, mas é uma coisa diferente. Eu acho que... Ele falou: como é que eu sei que eu não estou possesso? Eu falei: eu não aprendi isso no seminário, né? Eu falei: não sei, deixa eu ler a confissão de fé de Westminster aqui. Deixa eu ler os cânones de Dort, a segunda confissão helvética. Não sei. Eu falei: vamos orar junto, cara, vamos confessar que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. Ah, não façam isso. Nos ajoelhamos lá e o rapaz não fala: Jesus é meu. E eu falei: cara, você vai começar com isso, eu vou embora, né? Poxa, não há necessidade, não... Por que espetáculo? Estamos só eu e você.
aqui na tua casa, perto da meia-noite, ouvindo o CD do Fernandinho. Não tem porquê, né? Falou, esquizofrenia agora não, né? Deixa para depois. Tomou um remedinho? Não, tomei os remédios e tal. Ok. Daqui a pouco esse rapaz mudou, mas mudou não fisicamente. Ele levantou assim, ficou bem. Daqui a pouco ele deitou e começou a conversar comigo. Falou assim, você não é bem-vindo aqui. Falei, tá, tudo bem, eu vou embora. Sabe por quê? Falei, não. E esse indivíduo relatou para mim uns 180 pecados que eu tinha que só eu sabia. Falei, não, peraí, foi agora eu que não estou bem, cara, costelinha. Cara, eu falei, não é legal isso, né? Aí eu vi o horário, vi a noite, parece que filme de terror do Zé do Caixão, né? E eu tentei conversar, sabe? Eu tentei dialogar. Mas a hora que você entra em contato com algo que não pertence a este plano, que não pertence à lógica, à razão, ao domínio da ciência, a partir do momento que você está lidando com algo que não tem nada a ver com Immanuel Kant e fenomenologia, nem com átomo de carbono, o cenário muda. E eu fiquei morrendo de medo. Aí eu falei, como é que você sabe disso? E não responde, não há um diálogo. Eu tentei conversar, mas insistiu em dizer coisas, inclusive de antes da minha conversão, que eram muito particulares. E começou com isso, jogou na minha cara. Falei, se ele disser para alguém, eu falo que o diabo é o pai da mentira, ninguém vai acreditar nele. Mas eu fiquei muito incomodado com aquilo, porque realmente era algo que só eu e Deus sabia. Coisas que eu me arrependia muito de ter feito na minha vida. Mas aquele cara sabia, que eu nunca tinha visto na minha vida, que morava a 600 quilômetros da minha cidade natal, que não conhecia e eu jamais tinha citado nome de amigos, e da Aline inclusive. Ele nem sabia que eu namorava. E ele citou, a tua namorada vai morrer. Eu falei, cara, mas não... Aí eu pensei, mas essa informação alguém deu para ele, né? Ela não está em Mogi Guaçu agora? Aí aquilo ficou chato, ficou tenso. E eu me convenci ali, morrendo de medo, que poderia realmente ser um caso de possessão. E a única coisa que eu pude fazer foi orar. Enquanto mais eu orava, mais ele se debatia. Eu tive a ideia genial de tentar segurá-lo na cama. Eu tentei tudo, né? Mas em algum momento, assim, eu já exausto, disse assim, olha, deixa eu te falar algo. Eu sei que eu sou pecador. Todos os pecados que você disse, eu tenho convicção de cada um. Me arrependo de cada um deles. Mas eu não estou aqui porque eu sou pecador. Eu estou aqui porque eu sou salvo por Jesus Cristo. A autoridade não está em mim, nem em meu nome, nem no meu ensino acadêmico. A autoridade está no nome de Jesus. E é nesse nome que me salvou, que me lavou. O nome que escolheu sangrar na cruz em meu lugar. Para que esse miserável pecador estivesse aqui contigo nesta noite. É que eu te repreendo e digo, sai deste rapaz. Aí a coisa ficou feia. A gente foi acabar essa história por volta de 3h30 da manhã. E realmente acabou. Aí ele virou para mim e falou assim, o que houve? Falei, você não se lembra de nada? Ele falou, não sei, você está com uma cara estranha para mim. Falei, você não lembra nada? Falei, absolutamente nada. E nós oramos, e ele confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele. Aquilo me deu um alívio. Aí para garantir, eu falei, vamos ler um texto bíblico junto. Eu fiquei calmo. A gente nem dormiu. Hoje ele tem um centro de recuperação nessa cidade. E eu tive que dar o braço a torcer e voltar atrás. Tive que deixar de ser arrogante, porque eu me sustentei no que eu queria acreditar e me embasei em autores que talvez nunca tiveram essa experiência, mas foi algo que eu vivi. Não havia plateia, não havia espetáculo, estava só eu e o rapaz na casa dele à noite. Mas uma coisa eu digo para vocês, não há dúvida alguma quando você está com uma pessoa possessa. Eu estive com pessoas esquizofrênicas, com pessoas psicóticas, com pessoas neuróticas, estive com pessoas transtornadas, se debatendo, se revirando, espumando, quebrando coisas, jogando tudo por alto, imitando cobra, pulando e etc. Não tem nada a ver com isso. Ativa algo em você
e eu acho que é o Espírito Santo, que você não tem dúvidas. Então sim, nos dias de hoje, existem pessoas que ainda são oprimidas por Satanás. Existe possessão. Existe também doença mental. Tudo isso existe. Existem pessoas que realmente não precisam de exorcismo, precisam do SAMU. Mas quando você, cristão e cristã, estiver diante de alguém possesso, você não vai ter dúvida nenhuma, porque isso vem de Deus, não vem de você. Você não dá um diagnóstico ali, é a ação do próprio Deus que te mostra que você está diante de uma pessoa possessa. O texto de Marcos, ele está num conjunto incrível. É um dia especial em que Jesus opera muitos milagres. Um dia memorável na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade que o ministério de Jesus foi muito abundante, foi muito bom. Muitas coisas aconteceram. É o centro das atividades de Jesus na Galiléia. Galiléia era a região. E Jesus fica famoso naquela região. E Cafarnaum é a cidade que é o centro disso. Opera muitos milagres, enfim. E de repente ele está na igreja do passado, na sinagoga. Ele está pregando, ensinando. Na sinagoga você tinha oração, leitura da palavra e ensino da palavra, todos os sábados. E estava Jesus ensinando na sinagoga naquele momento. E é justamente no momento em que não deveria, aparece, se apresenta à presença de Jesus o indivíduo possesso. Eu acho que ele era conhecido daquela comunidade. Não acredito que foi algo aleatório. Por acaso apareceu. Talvez ele fosse conhecido daquela comunidade. E as pessoas, lá vem aquele cidadão. Mas naquele dia, quem estava pregando, quem estava ensinando é o próprio Jesus. O exorcismo, ele está dentro dos milagres. O exorcismo também é um milagre. A expulsão de um espírito imundo se enquadra como milagre nas Escrituras. Então o que Jesus faz é um milagre. E o milagre, ele tem duas propostas. O milagre tem duas opções. O milagre, ele serve, primeiro, para mostrar a autoridade de Jesus como o verdadeiro Messias. Esse é o verdadeiro Messias. Ele tem poder sobre a vida e sobre os espíritos imundos. Ele é o verdadeiro Messias porque ele faz milagres. Mas também o milagre serve para mostrar o reino de Deus, como ele será. E o diabo e o espírito imundo aqui vai trazer essa ideia de maldade, daquilo que é ruim. Então ele mostra que no reino dele não vai haver maldade, não vai haver opressão, não vai haver poderes demoníacos que vão influenciar ou atrapalhar a pessoa ou a sociedade. Então o milagre tem essas duas características. A autoridade de Jesus como verdadeiro Messias, como Filho de Deus, mas também que antecipa o reino de Deus. Ele está mostrando como que vai ser o reino eterno. Não vai haver a influência do mal. Jesus não é poderoso somente em palavras, mas em obras. Eles já estão admirados da palavra de Jesus. Eles já estão admirados de como ele ensina. Os escribas e os fariseus eram extremamente inteligentes. Eles decoravam todo o Antigo Testamento e decoravam os comentários rabínicos dos textos bíblicos. Eram homens que estudavam cerca de 30 anos para a sua formação. Mas quando eles iam ensinar o Antigo Testamento nas sinagogas, primeiramente eles eram arrogantes. Então, quando uma pessoa é arrogante, ela vai fazer de tudo para que você não entenda o que ela está falando, para todo mundo achar, nossa, como você fala bonito, como você usa o termo outrora, vitupério, jactância, imarcessível, biltre, onagro, charro, enfim. Usa um monte de palavra que ninguém entende. Em vez de falar antes, fala outrora. Em vez de falar por favor, fala por obséquio, E assim a coisa vai. Mas em vez de explanar, de expor, em vez de ensinar a palavra, eles ficavam citando rabinos. Segundo o rabino Caladiel, segundo o rabino Shammai, segundo o rabino Hilel, segundo o rabino Teodoro, segundo o rabino Jacinto. Esse texto quer dizer isso, 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 isso e isso. Não expunham de fato o que a palavra dizia. Então eles estão admirados da doutrina de Jesus. E eles vão dizer isso no texto. Como que ele fala,
como alguém que tem autoridade, e não como os escribas, não como os fariseus. Jesus é poderoso em palavras. Jesus é poderoso em ensinar. A sua palavra é coerente. As pessoas aprendem quando ele fala. Mas Marcos, o evangelista, ele quer mostrar algo mais. Marcos, o evangelista, quer ensinar que Jesus não é poderoso somente em palavras, mas também em obras. Ele é poderoso em obras, não somente em palavras. E é justamente no meio do seu sermão, no meio da sua explicação, da sua explanação, que então chega ao possesso. E diante da palavra de Jesus, ele é expulso. Mas veja que há um pequeno diálogo. Ele diz assim: veio por acaso nos destruir, perder-nos aqui, veio nos destruir, veio acabar conosco. É isso que você veio fazer aqui, porque bem sabemos quem você é o Santo de Deus. A própria ação daquele indivíduo possesso mostra que os demônios reconhecem quem Jesus é. Publicamente eles falam: você é o Santo de Deus. Ou seja, enquanto grande parte do povo tinha dificuldade em aceitar Jesus como Messias, é o próprio demônio, o próprio espírito imundo que vai dizer que ele é o santo, o separado de Deus, o Messias, aquele esperado por todos. Bom, Jesus não dá trela. Cala-te e sai deste homem. Cala-te e sai deste homem. O testemunho público de Jesus, do seu poder e da sua palavra, agora estão casados. Não adianta ser só poderoso em palavras, mas também em obras, para que a unificação dessas duas coisas testificasse entre as pessoas: esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Não precisamos esperar outro. Ele é o Messias. E é isso que o evangelista tenta provar a partir desse texto. E isso faz com que as pessoas fiquem mais admiradas ainda, porque além da palavra, ele é poderoso em obras. Até os espíritos imundos obedecem, até os demônios se calam e são expulsos pelo seu poder. Quem assistiu The Chosen, viu no primeiro capítulo a tentativa do Nicodemos em expulsar o demônio de Maria Madalena. Óbvio que aquilo é muito mais uma licença poética para o filme do que necessariamente a correlação bíblica e histórica de como foi, né? Mas realmente havia uma certa, entre os religiosos que praticavam o exorcismo, havia uma certa invocação de magia, de nomes, de usos de substâncias, de danças, de amuletos, enfim. E Jesus não usa nada disso, simplesmente cala-te e sai deste homem. Então eles ficam mais admirados ainda, é pelo poder da sua palavra. É algo que eles não tinham visto ainda. Antes era aquele monte de ritual que envolvia uma série de coisas. E isso faz com que a fama de Jesus corra célere e rapidamente, né? A palavra célere quer dizer rapidamente, em toda aquela região. O que a gente pode aplicar para a nossa vida nos dias de hoje? O que a gente precisa aplicar? Primeiro, reforço já a minha introdução. As possessões são reais e ainda existem. Mas é extremamente lamentável você tratar uma pessoa com problemas psiquiátricos como se fosse uma pessoa possessa. É injusto e desumano. Porque o exorcismo, a oração ou qualquer outra coisa que você fizer não vai cuidar dos problemas que ela tem. Dado o estado, precisa de intervenção medicamentosa, precisa de um acompanhamento recorrente, e algumas até de internações. Não é tão simples assim. O pessoal da área médica aqui sabe como é difícil tratar um esquizofrênico, um psicótico recorrente, enfim. Antigamente eram os lunáticos, porque diziam que a lua tinha influência sobre a vida. Temos um psicólogo aqui também, o Calil, que sabe muito bem como isso funciona. Então, cada qual o seu tratamento. Da mesma forma, uma pessoa que é possessa,
qualquer medicamento. Óbvio que se você der um Aldol numa dose bem caprichada para a pessoa, fisicamente, estando possessa, é natural que ela vai relaxar, né? Alguns criam força sobre-humana, né? Mas mesmo com uma dose forte de Aldol, a pessoa fica calma. Mas nunca passa, nunca sara, nunca muda. Então, tratar uma pessoa possessa também por meios psiquiátricos não é suficiente. Mas uma pessoa possessa é muito mais facilmente tratada do que uma pessoa com uma psicopatia. Sabe por quê? Quando você está diante de uma pessoa possessa e o Espírito Santo lhe dá aquela convicção que não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, qualquer cristão, qualquer cristã, qualquer pessoa salva por Jesus Cristo tem autoridade no nome dele para expulsar aquele demônio. Não precisa ser eu, você não precisa ligar para mim. Se você apareceu diante de você, o serviço é seu. Não precisa ter medo. A autoridade e o poder vêm do nome de Jesus. Eu confesso que este episódio que eu vivenciei no início do meu ministério nunca mais repetiu. Eu nunca mais estive com uma pessoa realmente que passou por aquela situação, mas vi inúmeras simulações, ou pessoas com privação afetiva e com carência extrema que caíam na igreja durante o culto. Aí bastava ir lá um diácono acudir, dar atenção, que sarava, né? A pessoa cantava, louvava, professava o nome de Jesus, não tinha mudança nenhuma, né? Remedinho, né? Remedinho resolve. Neste tempo em que nós relativizamos tantas as coisas, nós nos esquecemos de lembrar que o diabo existe e que ele, além desses casos isolados, ele é um influenciador daquilo que é mal. O diabo é um influencer, né? Um influencer espiritual. E ele não é ruim na sua influência. O diabo não vai aparecer chifrudão, com aquele rabão longo pintado de vermelho, com um tridente na mão. Essa figura foi tirada de outras mitologias, né? Não tem nada a ver com o diabo da Escritura. Pelo contrário, se eu puder fazer uma analogia, a quem é diabético, o diabo é aquele que oferece o brigadeiro e diz, é um só, depois você toma insulina. O diabo é para aquele que é alcoólico e fala, mas é só uma dose, uma só. É aquele que pega a pessoa que tem problema com compulsão de gastos, e fala, mas você trabalhou tanto, todo o seu dinheiro que você ganhou suado, e você não tem o direito de comprar esse tênis, essa bolsa, depois morre. Para que você trabalhou tanto? Vai lá e compra essa bolsa. É aquela pessoa que precisa de uma intervenção psicológica que seja, por ser agressivo, por ser compulsivo, e o diabo ele gosta de influenciar essas pessoas, a violência, a autodestruição, ao roubo, ao furto, ao adultério. O diabo é um grande influenciador. O diabo foi despojado por Jesus na cruz, o texto fala isso, foi despojado. Despojar é tirar o poder. O poder foi tirado dele, ele foi amarrado segundo Apocalipse, ele está amarrado em prisões. E João Calvino dizia algo interessante, por que não dizer pitoresco sobre isso, que apesar de estar preso em cadeias, os demônios vão arrastando as suas cadeias onde quer que eles estejam. Então não se engane, talvez você pense que o problema com Satanás é só uma pessoa possessa e você, não, mas ele é o nosso inimigo. O termo Satanás quer dizer aquele que se opõe, aquele que é o adversário, aquele que é o inimigo. O termo diabo quer dizer aquele que se coloca no meio, aquele que desune, da palavra diabolos, aquele que se coloca no meio para desunir. Diferente de símbolos, que vem a palavra símbolo, que é aquilo que une. O diabo é o que desune. Então não se engane. Talvez você pense que o Satanás é só nesse caso o meu lá, mas não. É aquele que de madrugada, quando você está com o celular sozinho lá, e a tua esposa já dormiu, e fala assim, então, você não quer mandar só uma mensagem?
Você não quer dar uma olhada naqueles vídeos? Ah, aquela foto, né? Dá uma entradinha no TikTok aí, que agora a patroa dormiu mesmo. Veja, ele é o que oferece o brigadeiro àquele que é diabético. Oferece o copinho àquele que é alcoólico. Uma dose só. Mas ele não coloca na boca de ninguém. Você tem que estender a mão. Eu encerro esta diabologia toda dizendo que o diabo é o facilitador para aquilo que é ruim e para aquilo que é mal, para aquilo que destrói a tua vida, destrói a tua família, que destrói as pessoas que estão à tua volta, porque ele quer ver você em ruína. Como um leão que ruge, ele quer nos devorar. Não se engane, existe um mal externo para além da compreensão humana. Mas como nós nos defendemos disso tudo? O próprio texto mostra. Ensino com autoridade, palavra de Deus. Você lê, estuda e aprende, e é ministrado pela palavra de Deus, mas também poderoso em obras, boas ações, amar o próximo como você ama a ti mesmo, ter um coração generoso. É isso que te fortalece contra a ação investida do diabo. E se você encontrar um possesso, é só expulsar em nome de Jesus. Que Deus nos livre de situações assim, mas se acontecer, a conclusão do texto tem que ser a conclusão na nossa vida. Tornar o nome de Jesus conhecido, tornar o nome de Jesus glorificado. Qualquer obra que nós fazemos, seja de nos livrarmos do mal, ou um exorcismo, não deve ser para glorificar a nossa igreja, nem para aparecer na televisão o diabo dando entrevista, é para glorificar o nome de Jesus, é para que o nome dele seja conhecido e o nosso nome diminua. Dissipar o mal, como consequência, deve trazer glória para o nome de Cristo e nunca para o nosso. Eu sempre oro, Deus, aquele foi o primeiro, que seja o último. Meu ministério não tem nada a ver com esse tipo de libertação, prefiro ensinar. Se acontecer, que seja para a honra e glória dele. Vamos cantar mais uma canção. Ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo veio dos reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou.
sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos nos colocar em pé, nos despedir com a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Podem se sentar, nós temos o pós-lúdio. Após o pós-lúdio tem um cafezinho ali no fundo.